Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Escorpião, para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente em Escorpião. Peço que quem não é inscrito no canal ainda, se inscreva, curta esse vídeo, comente aqui o que você achou, compartilhe com os escorpianos que vocês conhecem. E para quem desejar uma letra particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com. Começando aqui com o oráculo do poder da floresta. Vida. Vou até pegar aqui o livrinho. Essa carta tem a afirmação: cuido do meu corpo com amor e gratidão. Conselho: escute seu corpo e dê atenção aos sinais que ele envia. Descanse quando necessário. Hidrate-se, cuide das suas necessidades físicas e emocionais. É como diz o ditado, né? O seu corpo é seu templo. O seu corpo é o instrumento pelo qual você faz tudo nessa vida. Não existe vida sem esse corpo. Aqui com o oráculo da benzedeira, o que mais a gente tem para Escorpião? Transformação. Certo? Alguns de vocês estão iniciando ou passando por uma transformação no corpo físico, que vai ter bastante impacto aí na vida de vocês, porque senão não estaria falando aqui. Pode ser uma transformação simplesmente na maneira como vocês se relacionam com o próprio corpo. Às vezes não tem uma mudança tão significativa na aparência desse corpo, sabe? Mas vai ter uma mudança importante nessa relação, no mínimo. Para alguns vai ter uma mudança na aparência mesmo, também, né? O ancião vai além dos padrões ancestrais. Assim, então, por exemplo, eu venho de uma família que tem uma genética, assim, muito propícia a problemas renais. E aí vamos dizer que eu nunca liguei muito pra isso. Sempre fiquei meio, enfim, uma coisa que existe. E nesse momento, é como se eu passasse a enxergar essa questão com mais importância, entendendo que eu preciso realmente beber mais água, observar os alimentos que eu consumo, enfim, que hábitos eu tenho que podem favorecer problemas renais, justamente para evitar esses hábitos. Ou que hábitos que eu posso ter para evitar esses problemas renais. Eu tô dando um exemplo aqui, né? Mas pode ser sobre qualquer... Porque assim, gente, o nosso corpo é até interessante, assim, que tenha vindo essa carta vida para falar de corpo, porque a árvore, ela representa muito, e as raízes, aqui é uma árvore com muitas raízes, e os galhos parecem raízes também. Falam muito da nossa genealogia, da nossa família, da nossa genética. E isso tudo está materializado no nosso corpo. Hoje a gente discute muito assim, né? Se fala muito, se faz muito procedimentos estéticos. E tem certos procedimentos estéticos que a gente faz que eles estão apagando a nossa história, a nossa identidade, a nossa cultura. O nariz que você tem, a boca que você tem,
as orelhas, a sua estrutura óssea, tudo isso é a sua família materializada em você. E é tão bonito a gente valorizar isso, a gente reconhecer isso, a gente não tentar apagar isso. Ai, aqui eu tô sentindo assim muitas camadas de interpretação. Então, para alguns vai ser uma questão assim de, na sua família as pessoas tentavam apagar esses traços e você tá indo na contramão disso. Então, sei lá, todo mundo da minha família alisava o cabelo e eu parei de alisar. Enfim, gente, vai ter muitas possibilidades aqui, tá? Vão adaptando aí para a realidade de vocês. Porque pode ser desde questões assim, realmente mais ligadas à saúde, quanto questões mais ligadas à aparência, a comportamento, mas que de todo modo tenham muita relação com essa questão do corpo, da sua materialidade e da sua genética. Muito interessante e muito bonita essa energia, assim, até um pouco comovente mesmo. Aqui com o tarô mitológico veio o Eremita, certo? O Eremita veio bastante nas leituras desse mês de julho. O Eremita, ele vem lembrar que as respostas estão dentro de você, né? E o Eremita é uma carta que está associada ao signo de Virgem, que tem muitas similaridades com o signo de Escorpião, mas o que eu sinto que essa carta, essa relação entre Eremita e Virgem está representando aqui é muito a questão dos hábitos, da rotina, de uma certa disciplina. É uma disciplina que é muito mental também. Tem uma questão aqui relacionada, né, com esse romper padrões, com o seu corpo, com a sua genética, com, enfim, aquilo que você carrega na materialidade de quem você é, né, que vem muito de dentro, uma transformação que vem muito de dentro, que vem muito de um processo de autoconhecimento, de um processo de reflexão. É uma clareza muito grande que vocês vão ter, que vocês estão começando a ter sobre si mesmos. É uma coisa que em algum momento assim vai parecer até meio óbvio, mas que vocês nunca tinham visto dessa forma. Aqui com o tarô prateado das bruxas veio o 5 de cálices, a força, o 7 de bastões, o 8 de ouros e o 10 de espadas. Tem alguma questão aqui do corpo que ela tem um impacto emocional muito grande, assim. Ela tá relacionada com alguma ferida emocional. Então, como eu falei aqui, pessoas que sempre alisaram o cabelo. Gente, as pessoas alisam o cabelo por causa do racismo, não é porque não é pura e simplesmente por achar bonito. A gente acha o cabelo liso, as pessoas acham o cabelo liso mais bonito e por muito tempo isso foi sinônimo de não só de beleza, mas de higiene, de várias outras questões, por uma construção histórica racista.
Então, assim, esse é um assunto que para pessoas de cabelo crespo, principalmente, cacheado, para pessoas negras, vem com uma ferida. Não vem como simplesmente uma questão estética e pronto. Eu dei esse exemplo, mas seja lá qual for a sua situação aqui de saúde, ou de aparência mesmo, ou de comportamento, né? Alguns estigmas. Então, tem estigma sobre saúde mental, tem estigma sobre obesidade, enfim, seja lá o que for, essa questão ela tem uma carga emocional para vocês, ela vem junto com uma ferida. E por isso é uma questão que é difícil para vocês de lidar, de enfrentar, de encarar. Porque tem esse peso. Só que esse é um mês que vai convidar vocês a conciliar, né, a adequar mais o exterior e o interior. Quem vocês reconhecem que são por dentro, quem vocês já são, com aquilo que vocês expressam na aparência. E assim, esse é um processo muito individual, muito particular de cada um. E que vai exigir que vocês tenham uma firmeza com relação a isso. Então, tem gente que não vai concordar, tem gente que vai criticar, tem gente que vai querer te impedir. Mas você precisa resistir e confiar em si mesmo, confiar nessa clareza. Traçar esse limite muito claro, sabe? E seguir nessa dedicação. Então, se é uma transição capilar, por exemplo, como eu falei, não é uma coisa que você consegue fazer do dia pra noite. Alisar o cabelo, você alisa do dia pra noite. Agora, retirar esse alisamento, você demora às vezes 2 anos ou mais, enfim, depende do quão curto você pretende deixar seu cabelo. Então, assim, é uma coisa que vai exigir uma dedicação de vocês por um tempo. Não tem milagre, não tem mágica, sabe? Desculpa. Mas é uma coisa tão verdadeira pra vocês, que faz tanto sentido pra vocês, que vocês vão manter, que vocês vão sustentar. E aí aqui o que atrapalharia, o que não seria interessante, seria desistir, seria se render às críticas das pessoas, porque as pessoas vão criticar, as pessoas vão apontar o dedo, as pessoas vão de algum modo julgar. Mas não é sobre elas, não é pra elas, não é por elas, é por vocês. É por essa coerência que vocês precisam ter sobre vocês mesmos. E é isso que fecha uma ferida, sabe? Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas vocês estão prontos para isso. E vocês sabem que quando vocês realmente querem algo, vocês sabem insistir. Vocês sabem brigar pelo que vocês querem, né?
Escorpião é um signo regido por Marte na astrologia tradicional. Então, vocês têm esse lado guerreiro. Vocês têm essa motivação quando algo mexe com vocês tão profundamente. É mais um momento de renascimento para os escorpianos. Aqui vou tirar algumas cartinhas para áreas específicas da vida, tá? Trabalho, dinheiro, amor, saúde e espiritual. Tá, trabalho veio 3 de espadas. No trabalho pode ter algum tipo de traição, assim, vocês se sentindo que alguém não foi muito honesto com você, sentindo que descobrindo que alguém falou mal de você, então, ou alguém prometeu, algo e não cumpriu. Tem um elemento, assim, de um forte descontentamento com alguma situação no trabalho. Para alguns, isso aqui é mais do mesmo, tá? E tem uma questão aqui de vocês... Alguns escorpianos estão numa situação profissional, em alguma parceria, em algum trabalho, que vocês estão se podando muito, se moldando muito para caber ali, estão desrespeitando os próprios limites para estar ali e não vale a pena. E vocês vão viver mais uma situação que vai provar isso pra vocês. Chato, hein? Bem chato. É uma situação que pode envolver, inclusive, assim, uma falta de comunicação. Ou uma comunicação meio atravessada, assim. No financeiro veio o louco, né? Que é uma energia assim, vocês estão com a tendência a gastar mais do que podem, assim. É interessante que o louco é arcano sem número, né? Que em alguns baralhos traz o 0, mas nessa carta traz Ariel, né? E traz aqui vários peixes que representam também fartura, abundância. Então, assim, eu sinto vocês querendo se arriscar no financeiro, né? Fazer coisas novas para ganhar dinheiro, e isso pode trazer bons resultados, mas cuidado, assim, com gastos impulsivos, com inconsequência, sabe? Na hora de gastar. Não é muito momento para isso. Nunca é, né? Mas assim, especialmente nesse momento, não dá muito para fazer isso. No amor veio a energia do imperador. Que assim, para quem tá numa relação, tem uma tendência de vocês quererem as coisas muito do seu jeito, né? Pouca flexibilidade, muito controle. Esse é um lado um pouco ruim dessa energia do imperador. Agora, de uma forma mais positiva, tem vocês sabendo se impor, tem vocês se sentindo, vocês inspirando a outra pessoa a fazer alguma coisa, fazendo algumas escolhas importantes, direcionando a relação, né? Então, meio que puxando a outra pessoa para fazer algumas coisas, o que pode ser positivo. Para quem tá sozinho, solteiro, tem vocês assim muito criteriosos, mas com energia também um pouco conquistadora, assim, de tipo, se vocês se interessarem por alguém, existe uma chance muito grande de vocês irem atrás, de vocês darem em cima, de vocês
buscarem, né? Mas o imperador, ele age com confiança e com segurança. Então, eu vejo só assim, eu não vejo vocês fazendo esse movimento com qualquer pessoa. É só numa situação que realmente desperte algo em vocês. Na saúde veio as de copas. Tem uma questão aqui sobre hidratação bem forte nessa leitura. Cuidado com isso, minha gente. Eu, inclusive. E sobre alimentação também. Mas principalmente sobre vocês cuidando muito bem de vocês mesmos. É o autocuidado aqui na sua melhor forma, sabe? É vocês respeitando muito as suas necessidades de sono, de alimentação, de descanso, de exercício, de lazer. A saúde vista de uma forma realmente muito integral, assim. No espiritual veio 10 de copas, que é uma energia familiar. Alguns escorpianos podem estar mais próximos da família nesse mês de julho. E isso não é à toa. Isso tem uma razão de ser, né? Tem um pouco de relação com essa questão que a gente tava falando aqui da genética do corpo e tal. Porque tem alguns padrões que vocês precisam romper que estão justamente ligados à família. Então, essa exposição, digamos, né? Esse contato com a família, ele faz parte desse processo nesse momento. Aí quer dizer que esse contato necessariamente vai ser legal, bacana? Não. Às vezes esse contato é justamente para ter um rompimento com algumas ideias, com uma necessidade de validação para poder fazer algo que vocês sentem que precisam fazer, enfim. E eu sinto também aqui muito forte uma proximidade, um contato da família espiritual de vocês. Então, se por um lado pode ter um certo atrito, certas, né, assim, divergências com a sua família, né, com pessoas aqui da sua genealogia, vai ter um apoio muito grande da sua família espiritual. Você vai estar muito amparado, muito cuidado. Então, fortaleça esse vínculo, acenda uma vela para sua família espiritual, para sua ancestralidade. É uma energia bem bonita. Aqui pro trabalho tem também vocês querendo ganhar mais, né? Vocês querendo ir para um trabalho que pague mais, vocês querendo ganhar mais dinheiro, resumindo. E isso pode vir a partir de alguma posição de inspiração ou liderança. E aí vocês precisam ter uma certa coragem para se jogar nessa direção. Tive um pequeno déjà vu. Com o oráculo da criança interior veio celebre. Eu trago alegria para o mundo. Essa carta vem lembrar da importância da gente celebrar tudo. Da gente ser grato e celebrar mesmo, comemorar mesmo, festejar a vida, os encontros, os acontecimentos, as conquistas. Vocês podem viver momentos de celebração nesse mês. Momentos específicos, assim, vai ter aniversário de alguém, vai ter festa de não sei o que lá. Enfim, alguns escorpianos que eu conheço, estão ouvindo, sabem até do que eu tô falando. Com o Ho'oponopono veio, desperto a minha criança interior. Essa frase é o despertar da sua criança. É hora de olhar amorosamente para ela. Lembre-se, o passado é passado, mas o futuro depende das suas ações hoje. Acontece sempre o melhor. Significa que tudo o que ocorre é para o nosso crescimento espiritual.
Tem muita essa positividade aqui, esse olhar de cura para uma criança interior ferida, né? Essa carta do 5 de copas, eu não falei muito dela, né? Eu olhei muito pra ela aqui, vocês não estão vendo. Eu olhei muito pra ela, senti muita energia dela, mas eu acabei não falando muito especificamente dessa carta. Mas ela fala da gente deixar pra trás o que não nos serve mais. Então é um momento que pede pra vocês, de fato, romperem com esse lugar de dor, romperem com esse sofrimento. E vocês conseguirem realmente seguir em frente a partir de agora. Vocês não são mais aquela criança. Vocês conseguem se defender. Vocês conseguem se posicionar. Você consegue dar uma resposta para uma pessoa que te criticou. Ou virar a cara. Ou encerrar um vínculo com alguém que não te respeita. Quando você era criança, você não podia. Talvez você tenha sentido que não teve quem te defendesse. Mas agora você não precisa que ninguém te defenda, porque você pode fazer isso por si mesmo. Você já é forte o suficiente para isso. E a cada vez que você se posiciona com firmeza e não deixa que os outros ultrapassem os seus limites, que você sabe se retirar de situações que não te cabem, você está sendo mais verdadeiro consigo mesmo e você está permitindo que situações melhores venham até você. Que o melhor, de fato, aconteça. Tá bom, escorpianos? Eu espero que tenham gostado da leitura. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com.